Surge pessoal, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal e vocês sabem que eu evito subir vídeos pelo celular e onde eu tô inclusive parece uma avenida, então provavelmente o áudio vai acabar captando carros que passam na rua, mas eu não poderia deixar para amanhã, eu não podia deixar de fazer um vídeo a respeito do Vanderlei Luxemburgo. Eu nem tive tanta pressa para postar assim que saiu o anúncio, porque a minha ideia mesmo era subir amanhã. O YouTube ele exige o hype, ele exige que a gente poste a nossa opinião o mais rápido possível e muitas vezes isso acaba atrapalhando inclusive na qualidade do conteúdo. Então eu não vou me estender muito aqui, mas eu vou mostrar no vídeo de amanhã, inclusive o que eu acho que o Luxemburgo pensa a respeito de futebol, o que ele deve fazer à frente do Palmeiras. A primeira coisa que a gente não pode deixar de lado é perceber o quão nosso presidente está perdido. E não é pela contratação do Luxemburgo. É que para mim, quando ele trouxe o Felipão e quando ele trouxe o Luxemburgo, eu acho que é muito mais um apoio político para ele mesmo, um escudo. Quando ele trouxe o Felipão, ele salvou o ano político dele, e eu acho que ele se vê tão perdido agora que ele acabou indo no Luxemburgo, porque se viu pressionado em não encontrar nenhuma opção de mercado. Eu não consigo acreditar que ele realmente quis o Luxemburgo. Tá? Eu gosto do Luxemburgo, vocês sabem disso, já fiz vídeo a respeito disso. Acho um treinador ofensivo, assim como o Sampaoli, vitorioso, muito mais do que o Sampaoli, no meu ponto de vista, e é um treinador que já conhece a casa, já conhece os problemas políticos, já conhece como funciona o Palmeiras. Eu acho que isso acaba sendo bom para esse ano de transição que o Palmeiras vai viver para a próxima temporada, não agora de 2020, mas a de 2021, que a Leila deve concorrer à presidência. Eu também não sei se o Paulo Nobre vai querer ser presidente do Palmeiras, vai querer concorrer à presidência, mas a gente sabe que vai ser um ano político complicado esse ano de 2020 para o Palmeiras, e em 2021 vamos ter mudança brusca, é a primeira vez, provavelmente, tá? Não tô cravando, uma mulher na presidência do Palmeiras, e aí vai ser lacração de cá, lacração de lá. Vocês sabem disso, quando a Patrícia Amorim foi presidente do Flamengo, eu lembro quando ela chegou no cargo, a mídia só falava disso, só falava do fato de uma mulher chegar na presidência de um clube como o Flamengo. Isso a gente deve viver aqui no Palmeiras também. Então acredito que a contratação do Luxemburgo ela teve um peso político, porque até onde eu sei, o Lamáquia também é fã do Luxemburgo, tá? Então ele gosta do Luxemburgo. A gente sabe que a figura da Leila tem um peso, a figura do Lamáquia por trás. E o que eu queria trazer para cá, dentro das redes sociais, principalmente a que eu mais olho, que é o Instagram, mas olho muito também as outras redes sociais, o Twitter, apesar de não usar. Eu lembro quando o Felipão chegou no Palmeiras, houve uma rejeição grande. Não era tão grande, mas houve uma rejeição grande. E eu percebo que houve também uma rejeição por parte do nome do Luxemburgo. Acho muito por culpa de como foi conduzido, né? Colocaram o Sampaoli como a única opção, e aí a torcida palmeirense que já quer ver algo diferente, que quer ver um time jogando para frente, e nesse aspecto do time jogando para frente, foram atrás de um treinador que realmente coloca o time para frente. Mas eu acho que a expectativa da torcida ela se cria a partir do momento que o próprio clube direciona suas atenções apenas para um nome. E eu acho que o momento onde a negociação ela se tornou, se transformou de uma maneira negativa, foi a partir do momento, e a gente percebe a grande diferença de quem quer estar aqui. Eu acho que isso a gente tem que dar valor. Porque o Sampaoli ele criou vários empecilhos, várias situações para não fechar. E o Luxemburgo foi muito rápido. Muita gente vai falar assim, é claro, o Luxemburgo está em baixa. Pode ser, mas ele realmente quer treinar o Palmeiras. E não parece que é de hoje isso. Parece que desde a reconstrução do Palmeiras, desde 2014, ele se coloca à disposição. E eu acho que isso a gente tem que levar em consideração. A predisposição do profissional querer estar aqui. Eu gosto do Luxemburgo, tenho minhas ressalvas. Acho, não é porque entrevistei ele que não tenho minhas ressalvas, tenho minhas ressalvas. Acho que ele realmente em algum momento se perdeu. Mas percebo uma proatividade em querer consertar as coisas. E eu acho que isso tem que ser levado em consideração. Vai ter o meu apoio. Lógico e obviamente a gente analisa o Palmeiras e vai analisar o Luxemburgo assim como analisou o Felipão. Só que vou dar tempo. Inclusive eu acredito que um estadual não é o que a gente precisa, mas vai estar muito mais perto. Porque com o Luxemburgo foi quando a gente ganhou o último estadual. E eu já falei aqui para vocês várias vezes, né? Foi os dois que eu vi, inclusive. Nasci em 90, tenho uma memória de 96 porque foi um ano muito especial na minha vida. Foi um ano, inclusive, que eu tinha uma proximidade muito grande com meu pai.
eu estudava e várias vezes a minha escola fazia ações que eram com os clubes, né? Então os pais iam com camisa de time, tentando naquela época já a minha escola meio que pensar nessa questão da violência do futebol. Então eu tenho 96 como um ano muito vivo, um ano muito feliz, e que o Luxemburgo fez parte disso. Eu nasci em 90, mas as minhas memórias de futebol começam ou nascem a partir de 96. E o Luxemburgo, para mim, ele representa aquilo que não deve morrer no futebol, por um lado, que é a autenticidade. Então vamos novamente ter uma figura de um cara que gosta de vencer, que não é assim como o Felipão, não admite a derrota, conhece o clube, deu para perceber nas preleções do Vasco da Gama que tem tesão em trabalhar, então isso não vai faltar. Agora, o que a gente tem que ficar atento, até onde vale a pena ficar passando a mão na cabeça de jogador, porque não adianta trazer o Luxemburgo e não pensar num elenco para ele, não pensar em dar autonomia de manager para ele. Porque se ele vir só para treinar esse elenco, a gente já sabe que não vai dar certo. Porque esse elenco não deu certo. Esses jogadores não deram certo. Então não é culpa do treinador que saiu, por exemplo. E coloco até o Mano Menezes nessa. É culpa dos jogadores. Esses jogadores, não em grande maioria do elenco, mas uma boa quantidade desses jogadores titulares são um fiasco. As mudanças táticas que a gente vai falar, é principalmente uma que ele já falou na entrevista aqui para o canal, é o Felipe Melo no sistema defensivo. Inclusive eu me antecipei, fiz uma pergunta direto para o Felipe Melo, ainda não me respondeu se ele gostaria de jogar na defesa, mas isso antes de confirmar o Luxemburgo, porque eu já estava sabendo do Luxemburgo. Então eu me antecipei e fiz a pergunta, mas ainda não tive resposta. E conversei com uma pessoa próxima do Felipe Melo, porque ele recebeu uma homenagem muito bonita lá no Galatasaray. E ele poderia sim ser o nosso zagueiro. Felipe Melo ele pode ser lento para jogar no meio campo, mas para ser talvez ali um cabeça de área ou num sistema de 3 zagueiros, pode ser um jogador interessantíssimo. E eu acho que o Luxemburgo deve olhar para isso. Deve olhar que falta capacidade técnica para os nossos laterais, e aí ter um sistema com 3 zagueiros com o Felipe Melo centralizado pode dar uma solidez defensiva interessante e montar um time agudo. Um 3-4-1-2, um 3-4-3, uma 3-5-2. Essa é a expectativa. Espero que ele não seja o mais do mesmo, que ele não venha em 4-2-3-1. Eu espero que não seja isso. E na questão, o Gagliotti está perdido, me parece perdido sim, mas pelo menos teve uma coerência. O Luxemburgo pode ter seus defeitos, mas ele nunca foi retranqueiro. Então se eles estavam querendo, de fato, um treinador que pensa futebol para frente, que pensa em sistema de jogo, é inegável que o Luxemburgo é esse nome. Se você pegar todos aí, Dorival Júnior, pegar o Abel Braga, o Felipão, o Luxemburgo, ele disparado, ele é o mais ofensivo. Então a gente deve ter sim um time mais ofensivo que pensa em jogar futebol, com um treinador que tem coragem e não troca 6 por meia dúzia. A única coisa que eu realmente espero de fato é que pare com essa safadeza dentro do Palmeiras de contratar jogador da ideia somente do diretor ou desse grupo de diretores agora. Que possa o treinador pensar no planejamento, que ele seja, de fato, o campo central das negociações e não o diretor de futebol. É isso que eu espero. E aí a análise tática das prováveis formações, de como jogam os times do Luxemburgo. É lógico que a última memória que a gente tem é aquele time do Paulistão, com Alex Mineiro, Kleber Gladiador, Helder Granja, tinha o Léo Lima, o Valdívia, Diego Souza, era um baita time. E naquele ano o Palmeiras contratou bastante. Em algum momento o Luxemburgo participou disso. Eu espero que o Luxemburgo possa participar novamente e montar um grande time. Porque não adianta trazer jogador igual a esses que a gente tem aqui. Eu posso citar nomes, vocês gostam quando eu cito. Lucas Lima, Gustavo Scarpa, Rafael Veiga, que joga um jogo bem, 4 parece que não tá vestindo a camisa do Palmeiras. A gente precisa de jogadores, pelo menos mais 3, com o espírito do Dudu. Porque naquele time que o Felipão comandou, nós tínhamos alguns. O Léo Lima tinha esse espírito, o Alex Mineiro tinha esse espírito, o Kleber na época, o Gladiador, tinha esse espírito, o Pierre tinha esse espírito. A gente precisa de jogadores assim. Se a gente tiver 4, 5 Dudu ou Dudus dentro de campo, a gente vai ter um time mais competitivo. Agora, se continuar com esses jogadores que eles acham que são muito mais do que realmente são, aí vai cair o Luxemburgo também, vai cair o próximo, e a gente vai sempre achar que a culpa é do treinador, quando muitas vezes eu atribuo 70% para a culpa dos atletas. E aí, se o time obviamente for mal treinado pelo Luxemburgo, a gente vai vir aqui e vai falar, aí que eu duvido.
e que eu duvido. Ele chega no Palmeiras com muito gás, ele vai chegar no Palmeiras querendo provar para ele mesmo e para essa imprensa que demonizou a imagem dele que ele pode ser um treinador importante. Porque se no futebol brasileiro Carille foi campeão e cogitado na seleção, Felipão e Luxemburgo é rei, beleza? Um abraço, tamo junto, até a próxima e valeu.